adiantar um pouquinho, a gente vai apresentar agora dessa forma assim. Ó. Então, vocês conseguem perceber então que já é uma pessoa de bastante idade, já é uma senhora com uma certa idade mesmo, e ela chegou ao consultório dessa forma. Então a gente percebe que a sua situação na região superior é de quem já faz uso de uma dentadura, de uma prótese total há muito tempo. Por que a gente consegue também perceber isso? Às vezes 30, 40 anos, né? Porque olha só como que isso aqui já ficou tão raso. Há uma perda muito grande nessa região, então já prova mesmo que ela já tem essa falta desses dentes há muito tempo. E embaixo se encontrava dessa forma. Imagina, isso aqui chega um ponto que a pessoa, mesmo que tente escovar ou que tente agir da melhor maneira possível, ainda ela percebe que fica dessa forma, ela fica descontente, ela não consegue mais, às vezes, ter vontade de que isso aqui fique melhor. Até porque tem bastante mobilidade já esses dentes, né, pela doença periodontal que se instalou ali. Então assim, ó, e o que a gente percebe ainda, tá? Essa falta que já tem de gengiva aqui, nada mais é do que também de uma perda óssea. Então, se a gente for levar em consideração que esse dente, este, e já iniciando isso aqui, a gente vê que a gengiva vem cada vez regredindo. E aqui por baixo, com certeza, há como consequência também essa perda óssea. Então, o que a gente fez no tratamento para essa paciente? Aqui, então, ela está tentando sorrir. Para ver como o sorriso em cima também é muito característico de um tratamento antigo, esse sorriso invertido, né? Então, olha ela quase sorrindo, só aparecem os dentes posteriores, os dentes anteriores não aparecem e hoje tudo que a gente tem, que a gente segue, é totalmente ao contrário. Então, os dentes anteriores, eles devem aparecer mais que os dentes posteriores para obedecer alguma curvatura, que a gente chama de curvatura de Spira. É como se fosse seguir a linha do lábio inferior, assim, ó. Essa forma assim deveria estar o sorriso, enquanto aqui a gente percebe que está invertido. Com certeza é uma paciente de idade, mas ela aparenta ter muito mais idade ainda pela condição bucal. E outra coisa, o que percebe-se também, que sempre foi feito, pelo fato de ter esses dentes aqui aparecendo mais que os anteriores, de novo, não foi feito nada embaixo para a região posterior, tá? Então, e aqui tentando forçar o máximo de um sorriso que ela consegue atualmente. Para adiantar um pouquinho para vocês, então, o que a gente realizou? Fez a extração de todos aqueles dentes que a gente viu, porque daquela quantidade que existia, ia estar sobrando ali, pode dizer que um dente. Desse um dente, nesse tipo de tratamento, hoje em dia a gente tenta sempre evitar ao máximo a necessidade de extrair algum dente, só que às vezes ele também não pode interferir diretamente no tratamento ou no seu resultado. Então, numa conversa com o paciente, a gente optou para fazer desta forma. Vocês percebem que aqui então está bem mais regularizado, logicamente já passou por todo aquele processo das extrações e da cicatrização. Então a gente tenta regularizar aquilo para que não fique também implantes com medidas ou com alturas tão diferentes. E aqui então a prótese já pronta, já de uma certa forma instalada. Aqui a gente consegue ver bem essa passagem desses orifícios que seriam as entradas desses implantes aqui, então, porque essa peça ela é encaixada sobre os implantes, há uma estrutura que ajuda para que guia dessa forma, a gente encaixa sobre esses 4 implantes e esse encaixe há então um parafuso passante que prende diretamente ao implante. Fixa, né? Ela não sai, o paciente não precisa tirar para higienizar, ele aprende a higienizar essa peça com ela em boca, como se fossem os seus dentes mesmo. Isso mesmo. O implante, então, como é que ele funciona? Ele tem tanto uma rosca externa, que ali é ao tecido ósseo, ele é auto-rosqueado, e dentro dele também tem uma rosca. Então, por isso que às vezes o paciente não consegue imaginar como é que funciona. Essa peça, então, ela é encaixada e depois tem um parafuso passante que prende. Como não era também interesse da paciente, por alguns motivos, e até às vezes porque a gente não teve o foco da realização de um tipo de prótese sobre implante na parte superior, mas a gente já percebe também uma grande limitação aqui. Onde é que está essa limitação? Olha como a gente comentou que já há uma perda óssea tão grande que a gente teve que compensar isso quantidade de gengiva, com o acrílico da prótese. Aí tá? Tem gente que fala, né? Eu tenho sempre pacientes às vezes que pedem pra gente, mas eu queria, não dá pra fazer às vezes sem a gengiva, colocar o dente lá encostado, lá em cima, mas que suporte labial eu daria para esse paciente? O paciente ia sorrir, não ia aparecer completamente dente nenhum. Por quê? Porque a perda foi tão grande que a gente precisa dar um suporte para o lábio. Essa gengiva ela não é feita para aparecer. O que vai aparecer, vocês vão ver depois no resultado, é só os dentes. Essa gengiva para dar suporte é lábio, para que não fique aquele lábio murcho, caído para dentro. Então é para isso que serve essa gengiva. E até para quem está em casa, que às vezes faz uso de uma prótese, percebe, se tira a prótese, o dente que está encostado no lábio só,
Mas a hora que ele tira, todo o lábio, todo esse suporte vai para dentro, porque quem faz essa função de dar um suporte é aquele acrílico que a gente manteve naquela posição. Então, quanto mais tem, percebe também que houve uma perda muito maior do tecido ósseo desse paciente. Então, aqui, da forma que ele chegou, do que ela chegou ao consultório, e aqui então já tanto com a peça de baixo já instalada, só um pequeno detalhe, mesmo com os dentes que ela tinha embaixo aqui, mesmo assim era o sorriso, já até com os seus próprios dentes não apareciam. Então aqui a gente compensou tudo isso e assim a gente acaba concluindo o trabalho dessa paciente. E o que eu falo, né, o lábio da paciente muda, porque como foi dado suporte para esse lábio, olha como agora ela tem mais lábio, o lábio ele vira um pouco para fora. Olha como aqui é fino, ó. Claro, dando um pouco mais de suporte, e isso tudo por mais que, até pela própria pele, vocês podem ver que é uma paciente de idade, mas com certeza a foto de baixo parece bem mais jovem do que a foto superior, né? Então como os dentes eles mudam toda a face, né? Olha só um outro caso, então a gente comentou até agora às vezes de pacientes que fazem tratamentos com uma prótese total superior e que mantém alguns inferiores. Nesse caso, a paciente tinha alguns posteriores à parte superior e olha o que acontece. Esses dentes foram projetados para frente pelo fato de não terem os dentes inferiores. Esses aqui ocluem aqui, como a gente percebe aqui, encostam nessa maneira. Como esses dentes são dentes para que seja feita a realização do corte dos alimentos, ele está sendo projetado para frente. Tá? Também, e aí, como a Morgana bem lembrou, todos esses dentes acabam tendo esse tipo de problema periodontal, estão abalados, então a gente optou nesse caso aqui, e é um caso diferente, para que a gente faça então a prótese tipo overdente, que são as próteses removíveis. Então, na parte superior com a instalação de 4 implantes e na parte inferior com a instalação de 2 implantes. Aqui uma vista já frontal dessas barras, então elas já são instaladas e elas são encaixadas da mesma forma do que uma peça daquela prótese tipo protocolo. Essa barra a gente não tira mais, mas essas duas próteses aqui são as removíveis. Então o implante retém elas, mas são estáveis por esse tipo de clipe que ajuda a firmar, tá? Então, aqui a gente chega no resultado final. Rapidamente, ó, as coisas se repetem, de novo, só uma outra disposição dos implantes. Algum caso que algum paciente que não possa fazer uma fixa, né? Isso, tem uma limitação óssea e assim a gente consegue então concluir o trabalho. Também de uma overdenture, que é uma prótese total, só que ela é retida sobre os implantes. E assim a gente tem então o resultado final do tratamento.